O que fazer quando estamos diante da maior prova de nossas vidas? O Salmo 3 foi escrito quando Davi fugia de Jerusalém por causa da revolta de seu próprio filho Absalão. Ele deixou o palácio às pressas, subiu o Monte das Oliveiras chorando com a cabeça coberta e os pés descalços, como registrado em 2 Samuel 15:30. O rei havia sido humilhado. Seu próprio povo se voltou contra ele. Homens de confiança o traíram. E aquela dor ainda carregava as marcas do pecado cometido anos antes com Batseba. Deus havia lhe dito que a espada jamais se apartaria de sua casa. Mas mesmo em meio ao sofrimento, Davi não deixou de olhar para Deus. E é justamente nessa noite escura que nasce um dos mais belos salmos de confiança de toda a Bíblia. Tenhamos em mente que o sofrimento de Davi expresso neste salmo aponta para o sofrimento de Cristo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Davi olha ao redor e vê apenas oposição. Os inimigos são numerosos. Seu próprio filho lidera a conspiração. Homens que antes caminhavam ao seu lado agora desejam sua morte. Mas existe algo ainda mais doloroso. Eles dizem: não há em Deus salvação para ele. Essa talvez seja a acusação mais cruel que alguém pode ouvir. Não apenas afirmam que Davi perderá a batalha, afirmam que Deus o abandonou. Simei chega a amaldiçoá-lo, lembrando seu pecado contra Urias e chamando-o de homem sanguinário. Não existe sofrimento maior do que imaginar que Deus nos abandonou. Essa cena inevitavelmente nos lembra das palavras do Salmo 22, pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Como observou Spurgeon, se Davi foi cercado por inúmeros inimigos, muito mais o nosso Redentor. Sobre Cristo vieram as multidões de pecadores, as hostes malignas, as dores do corpo, a angústia da alma e toda a fúria da morte e do inferno. Então Davi volta os seus olhos para Deus e diz: porém. Enquanto os homens dizem, não há salvação, Davi responde, porém tu, Senhor. A circunstância não mudou. Os inimigos continuam ali, mas o olhar de Davi mudou. Tu és escudo ao meu redor. Não apenas um escudo à frente, mas um escudo que o cerca completamente. As mesmas palavras foram ditas por Deus a Abraão em Gênesis 15:1. Eu sou o teu escudo. O Senhor protege o seu povo por todos os lados dos ataques visíveis e invisíveis, dos dardos inflamados do maligno e das provações permitidas pelo próprio Deus. Davi perdeu o trono, perdeu Jerusalém, perdeu sua honra diante dos homens, mas descobriu algo maior. Tu és a minha glória. Sua glória já não era uma coroa, era o próprio Deus. Assim também Cristo, mesmo diante da cruz, sua glória era fazer a vontade do Pai. Davi continua dizendo, tu exaltas a minha cabeça. Há exaltação depois da vergonha e há restauração depois da queda. A vitória depois da derrota. Em Cristo, isso encontra seu cumprimento perfeito. Depois da cruz veio a ressurreição. Depois da humilhação, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, como lemos em Filipenses 2. E com toda a confiança Davi ora. Ele sabe que Deus ouve seu clamor. A oração não muda o propósito de Deus, ela molda o nosso coração para descansar na vontade daquele que reina soberanamente sobre todas as coisas. Talvez o versículo mais surpreendente seja este: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Davi dorme no deserto sem palácio e sem exército, enquanto seu próprio filho deseja matá-lo. Que contraste com os nossos dias. Vivemos cercados de ansiedade, muitos não conseguem dormir, outros dependem de remédios, mas Davi encontra descanso, não porque a guerra acabou, mas porque Deus continua sustentando a sua vida. Ao acordar, ele reconhece: o Senhor me sustenta. Cada novo amanhecer é prova da fidelidade de Deus. Como diz o Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, Davi declara: não tenho medo de milhares do povo. Ele não faz a contagem dos inimigos. Sua confiança não está nos carros nem nos cavalos.
Como escreveu no Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Então Davi clama: levanta-te, Senhor. Não porque Deus estivesse dormindo, mas porque bastava que o Senhor se levantasse do seu trono para mudar completamente a situação. O Deus Todo-Poderoso não precisa de grandes esforços, sua presença basta. Davi descreve seus inimigos como feras que desejam devorá-lo, mas Deus é capaz de quebrar os dentes e torná-los como leões desdentados. Isso também aponta para o nosso inimigo. A antiga serpente continua atacando o povo de Deus, mas sua cabeça já foi esmagada pelo verdadeiro rei. Ele entrou na casa do valente, amarrou e saqueou, como registrado em Marcos 3:27. Então Davi encerra declarando uma das maiores verdades de toda a Escritura: do Senhor é a salvação. Essa é a grande doutrina da graça. Cristo é o nosso Salvador maravilhoso em quem temos redenção. Jonas declarou a mesma verdade do ventre do peixe, do grande peixe, lá em Jonas 2:9, ao Senhor pertence a salvação. Enquanto os inimigos afirmavam não há salvação para ele, Davi responde: do Senhor é a salvação. E o salmo termina de maneira surpreendente. Mesmo sendo perseguido pelo próprio povo, Davi responde: sobre o teu povo seja a tua bênção. Como não lembrar de Cristo, traído e condenado pelos seus, crucificado sem culpa e ainda assim orando: Pai, perdoa-lhes. Depois de ressuscitado, suas primeiras palavras aos discípulos foram: paz seja convosco. O rei perseguido continua derramando bênçãos sobre o seu povo. Todos nós atravessamos desertos. Todos enfrentamos dias em que parece haver mais inimigos do que forças. Mas o Salmo 3 nos lembra que existe um refúgio para o povo de Deus. Ele continua sendo o nosso escudo, a nossa glória, aquele que exalta a nossa cabeça, aquele que sustenta o nosso sono, aquele que tomou o nosso lugar e venceu o nosso inimigo sozinho, aquele de quem procede toda a salvação. Por isso eu deixo 3 perguntas para você refletir. Quando chegam as tribulações, onde você busca segurança? Sua confiança está nas circunstâncias ou no Senhor? Você consegue descansar sabendo que do Senhor é a salvação? Que o Deus que sustentou a Davi, sustentou a Cristo em seu sofrimento e prometeu nunca abandonar o seu povo, fortaleça também o seu coração. Até o próximo salmo.